Pronto, vou ler aqui, João 10. Preste atenção. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, cuidado com o Papai Noel, viu? Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor da ovelha. Quem entra pela porta é o pastor da ovelha. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dele. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ovelha é assim. Lá na roça tinha um rapaz de um da gente que ele cria ovelha. Gente, eu fiquei besta e Deus falando comigo através da sua palavra. Ele abre o curral, a porta, as ovelhas, gente, sai tudo assim. Gente, é uma colada na outra. Uma colada na outra. E eu caminhando mais reto, eu vendo as ovelhas e ele, né? As ovelhas saem e ele tá atrás, ele assim atrás da ovelha. E ele observando as ovelhas e Deus falando comigo. Eu disse, olha lá, Régia, a palavra do Senhor em João 10, onde a Bíblia fala, e ele andando, né? E as ovelhas pertinho. De repente, uma ovelha fez assim, ó. Foi para mais distante. Ele chamou a ovelha de uma maneira lá que ele faz um som. E ele chamou a ovelha. Vocês acreditam, gente? Eu tô falando porque tem gente aí que não mora em roça, não sabe. A ovelha olhou para trás e ouviu a voz e veio se juntar no rebanho. Só que no meio daquelas ovelhas, de repente, foi outra ovelha. Presta atenção. E ela, ó, se distanciou. E ele chamava e ela não vinha. Ele chamava e ela não vinha. E Deus falando pra mim, ali é bode. Eita, glória. Ali não é ovelha, ali é bode. Ela não tá obedecendo a voz do seu pastor. Aí muitos falam isso, né? Aí, ó, você tá falando, então dê o dízimo porque o pastor manda você levar o dinheiro. Não é nada disso, gente. Eu tô falando até de um pastor mesmo de igreja, quando dá um conselho para você, quando diz, olha, ovelha, olha, é assim, não seja rebelde e tal, e a pessoa não quer obedecer. Eu não tô falando aqui, não tô generalizando, porque tem pastores sim que pregam, que ensinam, que cuidam das ovelhas. E Jesus disse assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai, tá no 4, vai adiante dele e as ovelhas o seguem, porque conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Eu queria ver eu chamar. A Régia ainda ficou brincando. Régia, aí ele ainda falou assim, chama aí. Deu uma varinha a ele assim, aí ficou falando, oxe, as bichas continuam andando, ó, porque não era a voz do pastor delas. Você tá ouvindo? Aí diz assim, de modo algum não seguirão um estranho, antes seguirão, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Você tá vendo? No 6 assim, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Não vai ouvir, não adianta. Se você é ovelha de Jesus, você não vai ouvir falsos profetas. Se você é ovelha de Cristo, como é que se torna ovelha de Cristo? Aí você vai lá para João 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Entendeu? É João 15. Aí você vem aqui, Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala que ele é a porta, você vai entrar e ficar preso lá dentro? O povo não gosta de ler Bíblia. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aí você aceita Jesus, né? Confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que eu vou falar isso aqui já. E aí o que é que acontece? Você, para ser salvo, você tem que fazer o quê? Dar dízimo. Para ser salvo, você tem que fazer o quê? Fazer corrente, fazer voto, dar dízimo, né? Você é uma ordenança da igreja, o batismo? É, Jesus se batizou, Jesus era judeu,
entendeu? Mas é uma ordenança, não tem nada demais, você tá na igreja, vai se batiza, como eu já falei que eu não vou falar esse negócio de batismo hoje não. Mas você só vai ser salvo se você se batizar, porque é outra porta. Aí você aceita Jesus como seu salvador, mas você tem que abrir a porta do dízimo. Aí quando você entra, ai, tô salvo. Ai, não, tem oferta, abre a porta. Ai, tô salvo, ofertei. Abre a porta e a corrente, o voto do livramento. Ah, ainda tem isso? Tem. Aí você abre. Ah, você não é casado, não? Você não é casado, não? Se Jesus voltar, vai pro inferno. Porque não foi o sangue de Jesus que lhe salvou, não. É só o papel do cartório. Aí você, pronto, termina que você entra em mais de 500 portas e não é salvo. Mas Jesus disse aqui, ó, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Você entendeu? Porque quando você entra em Jesus, ele é a porta, ele não vai lhe prender, você vai sair e achará pastagem é o quê? Você vai comer, você vai começar a meditar na palavra, obedecer a palavra, estudar a palavra, para poder você não ouvir a voz do lobo. E aqui o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em quê? Em miséria? Não, abundância. Entendeu? Abundância, não é abundância, é abundância, viu? Abundância, não é abundância, não é abundância. Então, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Você está vendo? Olha, Romanos 10, vou dizer aqui. Porque vou dizer aqui para você, quando você for para uma igreja ou qualquer lugar que você que não é crente, a pessoa ficar... Você tem que confessar Jesus. Confesse Jesus como seu salvador. Olha, você tem que confessar Jesus como seu salvador. Os homens estão ali, você tem que confessar. E eu pergunto a você, as pessoas que morrem nos hospitais, hein? Que se arrependem, como minha mãe, que estava em estado de coma, toda entubada, mas entendia muito bem, saiu do coma, melhor dizendo, entendeu o que eu falei para ela, que meu irmão falou, que minha irmã falou. Hein? Meu irmão que morreu no hospital, confessou Jesus como seu salvador, aceitou, entendeu? Mas ele não estava falando, mas ele estava com consciência. Vem cá, o que é que tinha pastor ali na hora? Não tinha. E as pessoas que estão ali, que muitas vezes está ela e Deus sozinha ali, será que ela não é salva, não? Por quê, né? Porque está dizendo, né? Se com tua boca confessares que é Jesus Cristo, tal. Vou mostrar para você como é que está o versículo. Olha, Romanos 8, né? No 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, tem uma vírgula, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, gente. Por que é tão difícil a pessoa aqui? Aí aqui no 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O contexto 9 diz aqui, gente, a saber a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. É a Jesus que você tem que confessar. Hein? A pessoa que está ali no leito de morte, não tem ninguém, está sozinho. A pessoa vai dizer, Jesus, eu confesso ao Senhor. Eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, gente. O povo lê errado. Se com tua boca as confessares que é Jesus. Não é assim que está escrito, pessoal. Entendeu? Então, por isso que as pessoas, quando vão para a igreja, elas são pressionadas. Irmão, confesse Jesus. Estão pedindo ali, fazendo apelo. Irmão, você tem que confessar em público. O batismo é diferente, gente. O batismo, você está fazendo uma confissão em público. Que você não quer mais aquela vida, que você desceu as águas, quer ser uma nova criatura. Mas a sua vida antiga, ela tem que ser crucificada com ele na cruz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.